Quero dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de sábado, para nós aqui estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez convidar vocês, assim como estão, fecharem os olhos para nós em oração e dirigirmos a mão de Deus, falar no Senhor. Muito obrigado. Vamos orar então, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela honra de estarmos aqui na tua santa presença para te adorarmos. Amém. Muito obrigado, porque temos plena certeza, absoluta convicção de que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, Pai. O Espírito Santo caminha no meio de nós e fala conosco. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos dar, Senhor, discernimento acerca do assunto, do tema que vamos abordar nessa manhã. Que o Senhor venha nos instruir, nos guiar e, acima de tudo, nos capacitar, Senhor, para pormos em prática, Senhor, que vai ser apresentado. Abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa, Senhor, aqueles também que estão distantes, que estão nos acompanhando. Abençoa todo o teu povo em toda a face da terra, Pai. Possamos todos nos preparar para o teu regresso, Senhor, que em breve se dará. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ligar aqui o microfone sem fio, eu acho que para mim vai ficar melhor. Vou pedir para que postem, então, o título do sermão dessa manhã. O título do sermão é Capacitação Divina. Eu escolhi esse assunto porque eu achei bem pertinente para nós abordarmos nessa manhã, tá bom? De fato, nós, como todos sabem, estamos vivendo em um momento bem diferente, um momento bem atípico. Esse ano, com certeza, é um ano totalmente diferente daqueles anteriores, né? Nós estávamos acostumados, totalmente diferente. Mudou, com certeza, a rotina de todo mundo. Tivemos que mudar diversas coisas para ir nos adaptando, e muitos ainda estão nessa fase, né, de adaptação. Ok. Eu quero aproveitar então para fazer uma anúncio aqui sobre o culto. Amanhã, domingo, né, nós vamos ter o retorno do culto aqui na igreja, do culto presencial, tá bom? Amanhã, a partir das 19 horas, quem vai estar pregando aqui amanhã é o pastor Vidiel, tá bom? Então, todos estão convidados a participarem desse culto de adoração ao nosso Deus. Eu vi que alguns ficaram felizes aqui, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Ver as pessoas felizes por estarem indo na casa de Deus adorar o grande Deus, né? Sabe que agora, nesse momento de pandemia, muitas coisas aconteceram. Quando iniciou a pandemia, eu imaginei o seguinte, que quando os cultos voltassem, iria haver, assim, muita gente querendo ir para a igreja, sabe? Só que parece que ocorreu o efeito contrário. Os cultos voltaram, na maioria das igrejas, né? É claro que a gente tem as restrições, mas o que eu percebi aqui em muitas igrejas, mesmo com as restrições, a capacidade mínima, mesmo assim ainda tinha vaga. Ainda tem vaga, na verdade, né? Ainda sobra bastante lugares ainda, então parece, talvez um pouco de medo e preocupação por parte de muitos, né? Mas de certa forma a gente sempre parece que em vez de dar aquela esquentada, deu uma certa esfriada, não sei se foi exatamente isso. Enfim, como eu estava falando, esse é um ano bem diferente, né? Muitas dificuldades, muitas pessoas estão passando, né? Bastante sofrimento para muitas famílias que estão enlutadas. Eu, inclusive, há 3 semanas atrás perdi o meu irmão. Meu irmão esteve com Covid, infelizmente ele não resistiu. Tinha 37 anos, um rapaz novo. Infelizmente veio a óbito. Para mim, para minha família, assim, é algo que nós não esperávamos, não imaginávamos, né? Infelizmente a gente está nesse mundo aqui, estamos sujeitos a passar por isso. Aqui mesmo na igreja do Jardim Silvânia, né? Eu não sei na igreja central, mas algumas pessoas ali, alguns queridos, infelizmente, partiram e descansam no Senhor agora, né? E fica as lembranças, fica uma saudade, mas acima de tudo nós temos a plena convicção de que Deus está no controle de tudo. Em breve tudo isso aqui vai passar, né? Tudo isso aqui vai ter o sofrimento para Deus, e Deus promete algo muito melhor para cada um de nós, tá bom? Está aqui, ok, obrigado. Esse é o tema, capacitação divina. Quando eu resolvi estudar um pouquinho sobre esse tema para apresentar na igreja, isso me levou a uma reflexão acerca das dificuldades para a pregação do Evangelho. São muitas as dificuldades, né? Sumiu aqui a apresentação, mas eu vou mesmo assim seguir adiante. Hoje nós temos no mundo cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Esse é um número recorde. A humanidade nunca teve tantas pessoas vivas habitando sobre a Terra. Cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Numa última vez que eu tive acesso
a divulgação dessas informações com respeito à população mundial foi, pelo menos o último censo que eu vi, no mês de julho desse ano, né? Hoje eram cerca de 7,3 bilhões de pessoas. Então, muita gente, de fato. No Brasil, nós temos cerca de 210 milhões de pessoas. Isso não é quase nada, né? Em comparação a esse todo, quase 8 bilhões de pessoas. E existem países super populosos. Por exemplo, os dois grandes países mais populosos do mundo, a China e a Índia, né? Com mais de 1 bilhão de pessoas, cada um desses países, e a gente vê que a predominância do cristianismo lá é bem baixa. Na verdade, são poucos cristãos que existem nesses países. E há uma dificuldade ali, principalmente na China, né? Para que o cristianismo possa adentrar, para que a mensagem ela possa ser expandida nesses lugares, né? Isso me faz, de fato, refletir sobre as dificuldades para a pregação do Evangelho. No mundo existem cerca de 2 bilhões e pouquinho, 2 bilhões e 2,3 bilhões de pessoas que professam a fé cristã. Isso incluindo os católicos, os ortodoxos e os protestantes, né? De adventistas nós somos cerca de 20 milhões no mundo. É quase nada, né? Em comparação com quase 8 bilhões de pessoas, um número bem pequeno, né? Isso me faz refletir, me faz pensar como que a mensagem do Evangelho vai ser pregada em todo o mundo. No Evangelho de Mateus, eu queria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Há um verso bastante conhecido, o verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Esse verso está inserido naquilo que nós chamamos de sermão do monte, né? Sermão das oliveiras. Sermão do Monte das Oliveiras, que foi então ali proferido por Jesus acerca dos acontecimentos ou dos desdobramentos, né, proféticos que se dariam em relação aos últimos dias da história dessa terra. E o verso 14 do versículo 24 é um verso bem curioso, conhecido, eu imagino que por todos aqui. Diz assim, o verso 14: E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso é uma profecia. E essa profecia, ela é uma profecia incondicional. Jesus não está dizendo aqui, talvez o evangelho vai ser pregado, talvez isso aconteça. Não, Jesus está afirmando: o evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, isso vai se cumprir independente de nós. Independente de nós. Deus é o responsável pelo cumprimento dessa profecia. Existe aqui, quando a gente lê esse texto, eu não sei se vai aparecer aqui na tela. Eu acho que eu posso para lá, né? Ok, nesse verso bíblico, nessa parte que se refere à pregação do Evangelho, diz assim: será pregado o Evangelho do Reino. A parte que diz será pregado. Esse texto, na língua original, está no que nós chamamos de passivo. Ou seja, o Evangelho ele é passivo, ele sofre uma ação. Alguém prega o Evangelho, só que o texto bíblico não diz quem é que prega, né? E há um princípio que vem da gramática hebraica, que quando nós encontramos no texto bíblico uma referência a algo sendo feito, e não diz quem é o sujeito da ação, geralmente quem pratica essa ação é Deus. Ou seja, Deus é o responsável por essa ação, da pregação do Evangelho. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus instrumentos, e isso vai acontecer. E eu e você podemos ter o privilégio de sermos instrumentos de Deus na pregação do Evangelho. Deus vai agir de diversas formas, de diversas maneiras, para que essa profecia se cumpra. Coisas miraculosas e extraordinárias irão acontecer nos últimos dias. A ação de Deus poderosa, para que as pessoas possam então receberem o testemunho de Jesus, para que possam então tomar uma decisão. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos caminhar por alguns textos aqui da Bíblia, né? Ainda em Mateus agora o capítulo 28, o último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 19, outro verso bastante conhecido esse. Versículo 19, nós temos a ordem de Jesus, a ordem do Mestre. Jesus diz para os seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ide por todo o mundo. Essa é a ordem do mestre, o ide. Agora eu fico imaginando qual foi a reação dos discípulos quando Jesus deu a eles essa ordem. Imagina agora os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus eram pessoas, homens semelhantes a nós. Eles tinham as suas dificuldades, tinham as suas limitações. E se nós formos parar para analisar ali a vida deles, né? Olha, os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eram judeus. E você sabe que o judeu tem um problema imenso de poder se relacionar ou ter contato com pessoas que não pertencem à sua nação. Isso é bem explícito na Bíblia quando nós vemos. Jesus dá uma ordem para que seja pregado o Evangelho a todas as nações. E talvez a pergunta que tenha surgido na mente deles: como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? No verso anterior, verso 18, Jesus diz assim o texto bíblico: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A Jesus foi dada toda a autoridade. E por Jesus receber toda a autoridade, então ele dá ordem, o ide. Jesus dá a ordem, mas ele também oferece os meios para que essa ordem seja cumprida. É exatamente isso que acontece. Então saiba de uma coisa: Jesus te dá uma ordem, o ide, mas ele também te dá toda a autoridade para que você realize essa ordem. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo também do Evangelho de Lucas, se puderem me acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Essas palavras foram ditas por Jesus aos seus discípulos depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus. Jesus orienta aqui os discípulos. Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse do qual eles seriam revestidos? A orientação de Jesus é para que eles ficassem e permanecessem na cidade, Jerusalém. E eles seriam então revestidos de poder, poder do alto. Vamos ver o que diz o livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto. Essa é a promessa de Jesus, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No Evangelho de Lucas, Jesus disse para os discípulos para eles permanecerem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E era o Espírito Santo que iria capacitá-los para que eles pudessem cumprir a missão. Lembra do que eu falei? Quando Jesus dá uma ordem, ele também dá os meios para que essa ordem seja cumprida. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante, o verso 14 do capítulo 1 diz assim, acerca dos discípulos: todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Jesus deu a ordem, Jesus pediu para que os discípulos eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E agora a cena que nós encontramos é exatamente essa: os discípulos, os apóstolos de Jesus, reunidos no cenáculo em oração, para receber o cumprimento da promessa. Veja a importância da oração. Eles não ficaram em ociosidade. O texto bíblico até diz, né, eles diariamente eles iam no templo adorando a Deus. E eles constantemente estavam em oração para receberem ali a promessa, o cumprimento dessa promessa. No início então do capítulo 2 de Atos, nós temos ali o exato momento em que essa profecia ela se cumpre, em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos com poder. O Espírito Santo ele desce como fogo, essa é a expressão bíblica que o texto bíblico usa. E aquela ocasião, quando o Espírito Santo desce, era a ocasião que estava sendo comemorada em Jerusalém, a festa do Pentecostes. E nessas festas que ocorriam em Jerusalém,
vinham pessoas de todas as nações, judeus que viviam na diáspora, ou seja, espalhados no redor da terra, eles vinham para Jerusalém para adorar a Deus e para poder comemorar essas festas. E lá naquela ocasião haviam pessoas, judeus, que haviam vindo de várias nações debaixo da terra para adorar a Deus. Então eles recebem o Espírito Santo. E quando eles recebem o Espírito Santo os capacita com o dom de poder falar em um outro idioma, na língua daquelas pessoas que estavam ali presentes, naquele evento, naquela ocasião, naquela festa. Eles pregam com ousadia a mensagem. O texto bíblico diz que cerca de quase 3.000 pessoas foram batizadas nessa ocasião. Isso seria impossível pela capacidade dos discípulos, mas foi possível através do poder do Espírito Santo operando neles e através deles. E é interessante quando a gente continua lendo o livro de Atos. O livro de Atos ele poderia muito bem ser chamado, não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, exatamente, Atos do Espírito Santo. E a gente vê o Espírito Santo atuando de forma poderosa através dos discípulos. Eu vou ler alguns versos aqui do livro de Atos, mas antes eu queria falar sobre esse momento que ocorre a descida do Espírito Santo. Nós, quando nos referimos a esse momento de Pentecostes, nós chamamos de a descida do Espírito Santo a chuva temporã. A primeira chuva do Espírito. A descida do Espírito Santo ela é retratada na Bíblia como em forma de chuva. Existiam duas chuvas que caíam lá no Oriente, né? É claro que quando eu me refiro a duas chuvas, eu não estou dizendo que caía uma chuva num momento e depois só ia cair outra chuva em outro momento. Não. É assim que eles chamavam. Eles chamavam chuva temporã aquela chuva que preparava o solo para poder fazer o plantio e a semente poder germinar. Só que quando caía a chuva temporã, quando ela caía, ela continuava ainda sendo derramada. É claro que numa proporção um pouco menor, mas continuava a cair, até porque a terra precisava ali ser regada. E por ocasião agora da colheita, caía o que eles chamavam de chuva serôdia, que iria justamente preparar o grão ali para a colheita, né? Então, ali no Pentecostes, eles recebem a primeira chuva, a chuva temporã, chuva do Espírito Santo. Então, veja só, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46 e versículo 47, diz assim, ó: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor o quê? Dia a dia os que iam sendo salvos. Multidões de pessoas se convertiam. E isso era uma coisa, diz o texto bíblico, diária. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Capítulo 4, verso 4 de Atos, diz assim: muitos, porém, que ouviam a palavra, aceitavam, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja que isso é quase uma constante no livro de Atos. No verso 31 e o verso 33 do capítulo 4, verso 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O verso 33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 5, verso 42. Atos 5, verso 42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. No capítulo 6, verso 7: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E o último verso que eu quero ler é capítulo 9, verso 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então veja, nós constantemente encontramos essa declaração no livro de Atos. E eu poderia ler vários outros textos. O Espírito Santo, através daqueles homens, agindo poderosamente. E o resultado era de que milhares de pessoas se convertiam. Havia multidões
de conversões, às vezes em um único dia. Coisas extraordinárias constantemente acontecendo pelo poder do Espírito Santo. Quando nós vamos para o livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo. E essa é uma declaração impressionante. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja essa declaração de Paulo. É claro que Paulo ele faz uso de uma linguagem aqui de exagero, nós chamamos de hipérbole, né? Mas Paulo diz que o Evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo está dizendo essas palavras justamente porque ele está admirado com o progresso do Evangelho. Ou seja, na mentalidade de Paulo, o Evangelho chegou a todos os confins da terra. Todos ouviram, de alguma forma, a palavra do Evangelho. Veja que coisa extraordinária. E como que isso foi possível? Por que Paulo deu essa declaração? E como que foi possível isso? Através do poder do Espírito Santo atuando naqueles homens e naquelas mulheres. No livro Atos dos Apóstolos, na página 48, eu estou me referindo ao livro Atos dos Apóstolos, da Emanuel White, ela diz assim, acerca dos primeiros cristãos, ela diz, a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Veja só que declaração. Qual que era a ambição deles? E eu pergunto, qual que é a sua ambição? Para muitas pessoas, a sua ambição é ter um bom emprego, é ter um bom salário, é poder viajar o mundo todo, é ter uma boa casa, é ter um bom carro, é ter status, é ser famoso. Qual que é a sua ambição? Olha a ambição deles, revelar a semelhança do caráter de Cristo. Será que você já teve essa ambição? Revelar a semelhança do caráter de Cristo? E continua, revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. É por isso que nós vemos declarações extraordinárias como essa. O livro de Atos, ele retrata ali, é um livro histórico que retrata os primeiros 30 anos da igreja cristã. Veja que coisa extraordinária. Mas isso não é uma coisa que ficou só lá no passado. Olha, no livro Grande Conflito, na página 466, ela declara o seguinte: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Você crê nessa declaração? Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, vai acontecer isso. E os filhos de Deus serão dotados, receberão ainda mais poder de forma mais intensa do que os primeiros cristãos lá no tempo da igreja primitiva. Coisas mais extraordinárias irão acontecer. Se a gente lê o livro de Atos e fica admirado com algumas declarações, imagina o que irá acontecer nos últimos dias. A gente não tem nem noção disso, até porque a gente nunca viveu isso, mas isso está à nossa disposição. Uma outra declaração de Ellen White diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que o pedem, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa, para conceder-nos a bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Você tem orado por um reavivamento? Você tem orado para ser reavivado ou reavivado pelo poder do Espírito Santo? Eu tenho na minha mente que
esse tema que fala de reavivamento não é um tema muito abordado muitas vezes na igreja. Às vezes é meio que um assunto que fica meio esquecido. Mas nós temos que orar por isso. Nós temos que orar. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. E sabe de uma coisa? Que Deus está disposto a conceder isso, mais do que o Pai terreno, a dar boas dádivas aos seus filhos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e eu vou pedir para que você me acompanhe na leitura. Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ver ali a partir do verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 9 em diante. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém. Jesus fala da insistência aqui, de bater, de insistir. Bater e abrir-se-lhe-á. Ele fala da procura, buscai e achareis. Deus está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que o pedem do que o Pai terreno a dar boas dádivas aos seus filhos. Deus quer isso. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 de Lucas, nós temos uma parábola que foi contada por Jesus. Essa parábola é conhecida como a parábola do juiz iníquo. Jesus contou de fato várias parábolas, e sempre que Jesus contava alguma parábola, era sempre para ilustrar alguma coisa. Então, no capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E continua ainda a declaração acerca dessa parábola que Jesus conta. Mas é interessante essa parábola que Jesus conta aqui. E Jesus, no verso 1, ele já explica qual que é o motivo pelo qual ele está contando essa parábola. Diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, nessa parábola, está enfatizando a importância da oração perseverante. Na história, Jesus diz que em uma cidade havia um juiz, e esse juiz era um juiz pecador, era um juiz iníquo. Esse juiz não representa a Deus. Esse juiz ele não temia a Deus nem respeitava homem algum. E existia também na mesma cidade uma viúva. E essa viúva constantemente procurava esse juiz, para que ele julgasse a causa dela. Diz o texto que durante algum tempo ele não quis atender o pedido dela. Ele foi resistente. Só que ela foi insistente. Ela persistiu. E de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, o juiz que era iníquo acabou cedendo ao pedido dela. E julgou a causa dela. Ele ainda diz assim: olha, para que ela não me moleste, eu vou julgar a causa dela. Ser perseverante. Ser perseverante. Essa viúva ela foi importuna. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez possa soar um pouquinho forte. Mas nós temos que importunar a Deus em oração. Você tem importunado a Deus em oração? E se você tem importunado a Deus em oração, qual tem sido o motivo da sua oração? Tem coisas que nós precisamos rever. Precisamos importunar a Deus em oração para recebermos o poder, a plenitude do Espírito Santo. Olha só uma outra declaração que nós temos no livro Eventos Finais,
capítulo 117. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importune a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Deus deseja que você o importune a esse respeito. Você tem importunado a Deus a esse respeito? Se não tem feito, ainda dá tempo de fazer. Importune a Deus em oração. Uma outra declaração do livro Eventos Finais também, página 116 diz: nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços, se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto podemos receber a chuva temporã e a serôdia, perderemos a nossa salvação e a responsabilidade será nossa. Nunca dá resultado cessarmos as nossas petições. Temos que ser perseverantes. O grande problema é que às vezes eu começo orando a Deus pelo reavivamento. E daqui a 2 semanas, parece que eu já esqueci aquilo. Falta mais perseverança, falta mais insistência. Temos que insistir, temos que persistir. Como nós temos um tempo limitado para o nosso sermão, eu já quero partir para a conclusão. Eu quero ler esse texto, também do livro Eventos Finais, que diz assim: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro, porém é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar, orar por ela, crer nela, precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Às vezes a gente pensa, por exemplo, no reavivamento, na descida do Espírito Santo, na chuva serôdia, e a gente é um evento que a gente joga sempre lá para o futuro. Não, isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer talvez ali quando estiver caindo as pragas. Isso está disponível para nós hoje. Está disponível para nós nos dias de hoje. E nós já estamos de fato nos dias finais da história dessa terra, eu não tenho dúvida disso. Chegamos nos últimos dias. Precisamos buscar, pedir a Deus por esse reavivamento que está prometido. E assim como aconteceu nos dias da igreja apostólica, da igreja primitiva, vai acontecer também com o povo de Deus nos últimos dias, com o seu remanescente. Precisamos buscar, precisamos pedir, precisamos insistir. E Deus irá nos abençoar. No livro do Apocalipse, no capítulo 18, no verso 1, eu quero encerrar lendo esse verso. Apocalipse 18, verso 1. Apocalipse capítulo 18, verso 1 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou-se com a sua glória. Essa profecia aqui de Apocalipse capítulo 18, verso 1, se refere ao momento em que o povo de Deus recebe o poder, a plenitude do Espírito Santo para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Que eu e você, cada um de nós, possamos estar incluídos entre esse povo que vão vir. Não sabemos o exato momento da volta de Jesus, não sabemos como se dará os últimos acontecimentos. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, mas hoje nós precisamos nos colocar à sua disposição. Nós precisamos nos colocar numa posição em que sejamos preparados para receber essa bênção de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e assim podemos, com o poder do Espírito Santo, dar-nos a última mensagem de advertência ao mundo. Deus irá atuar de forma poderosa. Lembro de Mateus capítulo 24, verso 14, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Não fazemos ideias das coisas extraordinárias que estão reservadas para esse último dia, mas Deus vai atuar de forma poderosa, através de mim e através de você, se assim nós nos dispusermos, e através de seus outros meios. A mensagem será dada, e nosso Salvador em breve voltará nas nuvens do céu. Que o Espírito Santo nos incomode,
para buscarmos esse reavivamento que está prometido para cada um de nós. Eu quero convidá-los então, como vocês estão, eu quero convidá-los a ficarem de pé, para fazermos uma oração. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso prazer e privilégio que é podermos, Senhor, te servir. Queremos agradecer, Senhor, porque o Espírito Santo está conosco e Ele habita, Senhor, no meio de nós. Queremos agradecer pelo poder do Espírito que está disponível por cada um de nós, que nós possamos perseverar e buscá-lo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que o Senhor nos capacite a cada dia, que possamos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos, para que o Senhor faça de cada um de nós os seus instrumentos. Que essa mensagem do Evangelho em breve seja pregada em todo o mundo, e que em breve possamos ver o nosso Salvador voltando nas nuvens do céu com poder e glória. Amém. Oramos a Ti, pedindo que nos fortaleça e fortaleça o Teu povo em toda a face da terra, para os momentos finais que em breve, Senhor, irão ter os seus desdobramentos nesse mundo. Fortalece-nos, ajuda-nos, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor abençoe a todos. Amém.